Bom dia! No programa de hoje nós vamos destacar a importância do diagnóstico precoce e a prevenção contra o câncer de mama. Segundo os Institutos Nacionais de Saúde, mais de 18 mil mulheres morrem por ano desse tipo de doença. E no programa de hoje você vai saber como, onde buscar o tratamento e também como se prevenir deste mal que assola tantas mulheres no nosso estado e no nosso país. Estamos agora com a doutora Andréia Cavalcanti, médica mastologista aqui do CAISM. Vai conversar um pouquinho conosco sobre a importância do tratamento, a importância do cuidado, do diagnóstico em relação ao câncer de mama. Qual a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de mama, doutora? Bom dia. O diagnóstico precoce é extremamente importante no tratamento do câncer de mama, porque se a gente consegue diagnosticar o tumor em estágios iniciais, a gente consegue até 90% de cura. Com o diagnóstico precoce. Então, as mulheres que estão em casa podem ter essa certeza. Quanto mais rápido buscar o tratamento, ela tem a certeza da cura. Tratamentos mais simples, né? Algumas vezes, inclusive, a gente conseguir diagnosticar ele no estágio in situ, que a gente chama, nem quimioterapia precisa. Alguns tumores pequenininhos, também iniciais, também não precisam de quimioterapia. Então, o tratamento é mais simples e a chance de cura é muito maior. E quais são os sinais iniciais que a mulher deve perceber no seu corpo para se ligar e buscar o tratamento ou o diagnóstico? O mais importante e o mais frequente deles é um nódulo, né? Se a pessoa palpa um nódulo na sua mama, ela deve procurar assistência médica, né? A maioria dos nódulos, inclusive, eles não são malignos, tá, gente? Não é para criar pânico, porque a maioria dos tumores, dos nódulos, eles não são malignos, são benignos, principalmente paciente jovem. Mas se você palpa um nódulo que você não tinha, principalmente acima dos 35 anos, é um nódulo novo, ele precisa ser examinado pelo profissional de saúde. Além do nódulo, a gente também deve prestar atenção. Se sai alguma coisa do bico da mama, alguma descarga que a gente chama sanguínea ou transparente. Isso também deve ser investigado, tá? Se o mamilo, se a areola, o mamilo, eles mudam, tá entrando, não era assim. Tem paciente que sempre teve o mamilo invertido, que a gente chama, mas se está entrando, também é um sinal que deve procurar ajuda, né? Se quando mexe o braço, a mama muda, faz alguma retração que a gente chama, também deve procurar assistência. Quais foram os avanços da medicina? Porque muita gente, quando recebe um diagnóstico desse, acha que já acabou. Mas quais foram os avanços nos últimos anos em relação ao tratamento do câncer, quer seja medicamentoso, quer seja por cirurgia? Quais os avanços que tivemos nos últimos tempos em relação ao tratamento em si? Essa palavra é bem importante, né? Hoje a gente tem paciente ainda que acha que quando tem o diagnóstico, a vida acabou, que é sinal de morte. Pelo contrário, hoje o tratamento ele é muito diferente, né? Hoje, antigamente, a gente tem que tirar a mama toda para dizer que estava curada. Hoje não. Hoje a gente sabe que se a gente tirar o nódulo e ele pequenininho, com a margem de segurança, ou um nódulo maior com margem de segurança, a gente consegue segurança oncológica de tratar essa paciente sem precisar mexer na autoestima. Outro ponto importante que a gente teve na mastologia de grande avanço foi a cirurgia oncoplástica, né? Mesmo aquelas pacientes que têm os tumores maiores, a gente consegue tirar aquela região, tirar a área ao redor, a mama mesmo que seja, e reconstruir, né? De fazer a reconstrução mamária, de fazer técnicas que a paciente consiga preservar a autoestima dela e tratar o tumor com segurança oncológica. E no avanço também nas drogas, né? Hoje os quimioterápicos eles são cada vez melhores. A gente tem pacientes que vivem inclusive com metástase por anos, né? Porque cada vez a gente tem mais drogas alvo que a gente chama, drogas que trabalham aquele ponto específico, que tem menos efeito colateral. Então assim, no câncer de mama teve uma evolução muito grande, tanto da parte da oncologia dos quimioterápicos como da parte do tratamento. Com qual frequência as mulheres e idade que elas devem começar a se prevenir em relação ao câncer? A gente tem os exames que a gente chama de rastreio. O que é isso? O exame de rastreio é quando a paciente não sente nada e ela deve fazer os exames para poder rastrear, ou seja, ter um diagnóstico precoce, né?
E a gente tem a mamografia como principal exame. Por que isso? A mamografia ela consegue diagnosticar precocemente aqueles tumores que a gente não palpa, né? Por isso que hoje em dia a gente não divulga tanto o autoexame. O autoexame ele é importante para você se autoconhecer, mas assim, ele não deve substituir a mamografia em hipótese nenhuma. Por quê? A mamografia a gente consegue pegar nódulos abaixo de 1 centímetro. No exame físico do autoexame, por exemplo, os nódulos são acima de 1 centímetro. Então, assim, quanto mais precoce, o que eu falei inicialmente, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores as chances de cura, né? A mamografia a gente consegue ver uns pontinhos que a gente chama de calcificações que podem ser suspeitas e que, se forem diagnosticadas, como no carcinoma in situ, você consegue tratar aquela paciente e ela ficar curada, inclusive, né? O carcinoma in situ é aquele tumor que está naquele localzinho ali, que não saiu para canto nenhum, que a gente só basta tirar ele e fazer a radioterapia ou a área complementar, né? Mas a frequência que essa mulher deve buscar? Ou depende da idade também? Então, o exame de rastreio a gente deve fazer pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, a gente deve fazer mamografia anualmente a partir dos 40, tá? Uma vez ao ano, a partir dos 40. Isso de rastreio. Paciente jovem, tem um nódulo palpável, foi em algum local, foi um médico, o médico achou que necessitava, que era um nódulo suspeito, ela faz uma mamografia, pode fazer aos 30, aos 35, se for diagnóstico, é diferente. Mas o exame de rastreio, ele é anual a partir dos 40 anos na população de base, população normal. Existem algumas situações que esse exame ele precisa ser antecipado. O paciente que tem história familiar de um parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos, por exemplo, uma mãe, uma irmã, e aí ela teve um diagnóstico aos 45, faz 10 anos antes. Mas são populações específicas, são situações específicas que devem ser avaliadas pelo médico, pelo mastologista ou ginecologista. O câncer de mama, ele é necessariamente genético ou uma pessoa que não teve nenhum histórico na família pode vir a ter? Boa pergunta. Veja, algumas pacientes inclusive dizem, eu não faço porque eu não tenho história familiar. Veja, a maioria dos tumores de mama, eles são esporádicos, que a gente chama, não são genéticos, né? Então, 90% desses tumores, eles não têm história familiar realmente, né? Existem aqueles que são hereditários, que representam só 10%, né? E aí são populações que realmente precisam que precisam ser identificadas, né, com história familiar. Por isso que é tão importante a gente saber a história familiar. Quando a gente vai numa consulta especializada, é importante que a gente saiba a história familiar. Se a gente tem algum parente que teve algum tumor, não necessariamente de mama, qual foi a idade que teve aquele tumor, para a gente poder identificar essa população e fazer um rastreio, que é um rastreio personalizado, é diferente esse rastreio. Qual a família que estão nesse momento nos assistindo, qual o conselho que a senhora dá para as mulheres jovens, um pouco mais, né? Porque 40 anos hoje é uma mulher jovem também, então sim. Qual o conselho que a senhora dá para essas mulheres em relação a esse mês especial que é o Outubro Rosa, em relação ao seu trabalho? Que conselho que a senhora dá para as famílias que estão nos assistindo? Então, a gente hoje divulga muito o autoconhecimento, o autocuidado, né? Que é o quê? É você se cuidar. Existem algumas práticas que a gente pode fazer e que diminuem a incidência do tumor, isso práticas sabidamente comprovadas por trabalhos científicos, que são da atividade física regular, que é a alimentação saudável, que é você fazer o seu exame anualmente a partir dos 40 anos, né? Não esperar sentir alguma coisa, pelo contrário, a gente deve fazer, porque é aquilo que eu falei inicialmente, quanto mais precoce a gente diagnosticar, maior a chance de cura. É isso, conversamos com a doutora Andréa Cavalcante, que eu quero agradecer a participação da senhora, tenho certeza que vai ajudar muito as famílias que estão em casa nesse momento, nos acompanhando. Muito obrigado. Nada. Estamos agora com a senhora Zaira Freitas, que é gerente assistencial do CAISM, que é o Centro Estadual que trata da questão do câncer de mama, referente especialmente às mulheres. Qual o papel do CAISM na prevenção e tratamento do câncer de mama? Então, nós somos atenção secundária à saúde. O que seria isso? A paciente vai no posto de saúde, na atenção primária, na identificação da alteração, ela é referenciada para cá, para a atenção secundária. Então, os casos onde são identificadas alterações em mama
são encaminhados para cá, e aqui é justamente o papel do CAISM, é fazer o exame e o diagnóstico do câncer de mama. A partir daí, passa pelo mastologista e aí a gente faz esse encaminhamento para o nível terciário, que é o tratamento, já nas unidades de assistenciais específicas para tratamento de câncer, então, no caso o NACOM. O NACOM USE, o NACOM Hospital de Cirurgia e o NACOM Hospital Universitário. E como a família que está em casa, que tem, sinta agora, nesse momento, algum tipo de problema, qual o passo a passo que ela deve caminhar? Primeiro, realmente tem que ser um médico clínico, posto de saúde, qual o caminho, passo a passo, que quem está em casa agora pode percorrer, né, para buscar o diagnóstico e também, se for o caso, buscar o tratamento? Então a gente sempre alerta, assim, a campanha do Outubro Rosa é justamente para alertar a mulher que está na hora do cuidado, de olhar para si e cuidar da saúde. Então, nesse momento, em outubro, não deveria ser o ano todo, mas especificamente em outubro, faz o autoexame, conhece seu corpo, na identificação de alguma coisa está diferente, não tinha aquilo ali, né? Ficou diferente, vai na unidade básica de saúde. Pode procurar ou o enfermeiro, ou o médico ginecologista, quem tiver lá tem a capacidade, né, a capacitação técnica para estar solicitando os exames de rastreamento. E aí, o importante é, nesse momento, conhecer seu corpo, buscar ajuda no posto de saúde. Na alteração, vai ser encaminhada para cá, a gente fecha o diagnóstico e inicia o tratamento já no UNACOM. Então, o conselho que se dá para as famílias que estão nesse momento nos assistindo, que para as mulheres que estão nos assistindo, qual o conselho que você dá, especialmente no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização contra o câncer de mama? Exatamente. Não só, como eu disse, não só em outubro. O CAISM é rosa o ano todo. Então, nós mulheres que temos essa atribuição, são tantas atribuições, tantos papéis que a mulher tem, de cuidadora, de filha, de esposa, de mãe. A gente olha muito para os outros e não olha para nós mesmas. Então está na hora, pelo menos em outubro, olhe para si mesma, faça seus exames preventivos. Mamografia para mulheres acima de 40 anos. Exame Papa Nicolau é importante lembrar também, que é o exame de lâmina, né, de forma anual. Mulheres acima de 40 anos, mamografia, ultrassonografia complementar. Mulheres, a partir do início da atividade sexual, exame de lâmina. O importante é, cuide, olhe para si mesma, cuide da sua saúde. A gente tem que cuidar da gente para poder cuidar dos outros. É isso, conversamos com Zaira Freitas, que é gerente assistencial aqui do Serviço Estadual, o CAISM, e que dá esse conselho para todas as mulheres. Se cuide, se cuide. E também eu posso lembrar os homens, se cuide também, porque câncer de mama tem muitos homens que também adquirem. Estamos agora com Dona Inês, que está aqui no CAISM, que é o Centro de Tratamento do Estado, e que acaba de receber o diagnóstico. Como é receber o diagnóstico passado pelo médico, qual a sensação, como foi que a senhora começou a perceber algum tipo de indícios que fez com que a senhora procurasse buscar esse diagnóstico? Na hora do banho, vendo que tinha algo significativo, né, aqui na minha mama. E aí eu tinha que fazer uma viagem para Salvador e lá comentei com a minha filha que tinha algo errado. Ela disse, quando viajar de volta, chegue lá, vá procurar ver o que é isso. Aí eu fui lá para o posto de saúde do meu município lá, eu sou de Carira e eu tenho lá, vizinho à minha casa, um posto de saúde, procurei a médica do setor lá e conversei com ela e ela me encaminhou para aqui. Disse, só vou lhe encaminhar para o CAISM. Aí eu comecei a vir para aqui. Hoje já é, se não me engano, a terceira vez que eu estou aqui. E hoje eu recebi o diagnóstico. Infelizmente não é a notícia que eu queria, né? Não é a notícia que eu queria, mas
eu vou fazer o quê? Não acontece só comigo, não aconteceu só comigo. Tem muita gente aí recebendo este diagnóstico também, que não é fácil. Mas eu estou bem. O gostoso da vida é viver. Os dias que a gente tiver de vida é importante a gente lutar e ir para cima. Ir para cima, não deixar se abater por nada nesse mundo, porque nós temos um Deus que está aí protegendo a gente de tudo e é isso que é importante. Mas a médica deu o diagnóstico, vai fazer o devido encaminhamento. Já foi encaminhada? A senhora já teve o encaminhamento para o tratamento? Já estou com tudo já encaminhado. Ela tá acho que ela já concluiu até para a cirurgia e estou otimista. O diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas. É importante que todas as pessoas que estão em casa, especialmente as mulheres, observem, né, no seu corpo, observem os sinais e busquem o mais rápido possível o diagnóstico. Homens também têm o câncer de mama. Então aqui no CAISM é especializado na questão da mulher, que ela recebeu o diagnóstico hoje, mas já está sendo encaminhada, graças a Deus, para o devido tratamento. Tenho certeza que vai dar certo. Com certeza, e eu estou otimista que vai dar certo. Quando a gente recebe o diagnóstico, assim, na primeira conversa, a gente fica um pouco meio, né? Mas eu estou tranquila. Eu já venho de um histórico de família muito cruel e que isso não me abala, não. Isso aí vou tirar de letra, com certeza Deus vai estar no comando de tudo e vai dar tudo certo. É isso, você que está em casa também, se tiver algum tipo de sintoma, busque o diagnóstico. Porque quanto mais rápido tiver o diagnóstico, mais fácil será a cura. Sim, com certeza. E eu acredito que, eu não sei lá, ele sozinho para lá, mas até quando eu descobri, eu acredito que não tem um ano ainda que eu estou com isso não. Mas na hora que eu percebi, já procurei buscar a cura, né? Por isso que eu estou aqui e faço questão de dizer a todas as mulheres que não brincam não, porque nem todo mundo tem aquele preparo para receber o que eu recebi aqui hoje não. Tem gente que é fraco, mas é isso aí. O mundo está aí para nós todos viver e com saúde. E para nós ter saúde, nós temos que ir buscar. Conversamos com Dona Inês, uma paciente aqui que passou pelo CAISM, forte enquanto um ser humano, forte na luta e com certeza será uma vencedora desse problema de saúde que ela está passando. Amém.